Ué. Tá a tela cheia para vocês aí? Tá certinho? Mas eu não tô vendo. Pera aí, está dando algum problema aqui. Pronto. Vocês podem me dizer aonde a Thalia parou na semana passada, pessoal? Em que parte da Segunda Guerra ela parou? Vocês lembram? Se foi já no fim da guerra, se Hitler já tinha sido capturado, quer dizer, se Hitler já tinha se matado com a chegada dos soviéticos em Berlim. Vocês lembram dessas partes? Massa. Pronto. Ela falou da bomba atômica também, do fim da guerra e das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Certo, não tem problema. Olha só. Só fazendo um breve resumo pós-invasão alemã na Rússia, vocês sabem que a invasão da Alemanha na Rússia, na União Soviética, ela marca um turnover na guerra, certo? Ela marca uma mudança. Essa mudança foi justamente a mudança que marcou o fim do domínio das forças nazistas, né? E das vitórias nazistas nessa Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter de 1939 até mais ou menos o início de 1942, com uma série de vitórias nazistas, né? A partir daquela tática de guerra que eu tinha dito para vocês, a Blitzkrieg. E a partir da Operação Barbarossa, a partir da invasão da invasão nazista à União Soviética, esse período de vitórias e conquistas nazistas, ela vai chegar ao fim, certo? Um marco muito importante para essa virada de jogo na Segunda Guerra Mundial vai ser a Batalha de Stalingrado, certo? A Batalha de Stalingrado ela é famosa porque ela é considerada uma batalha muito única e além da violência toda que ela teve, ela também foi única por causa do número de soldados que foram usados, certo? E porque ela foi muito lenta, ela foi muito vagarosa. A Batalha de Stalingrado, à medida em que acontecia, começou a ter uma importância naquela própria época, dentro da própria guerra, porque os caras às vezes passavam dias lutando para conquistar uma rua. E isso é totalmente diferente do que a gente vê numa guerra, onde você passa por cima de uma cidade por horas. Você pega um Panzer Division aí, você pega uma requinha, uma infantaria, e conquista uma cidade e vai continuando. É só você lembrar que no início da guerra, os alemães eles vão conquistar a França em pouco mais de 3 meses e meio, certo? E na Batalha de Stalingrado, os caras vão passar mais de 6 meses só lutando por casas, por ruas. Isso empreendeu uma quantidade absurda de homens, isso empreendeu uma quantidade absurda de recursos, e à medida em que o tempo passava, a vitória se tornava algo mais simbólico, ou mais importante do que você ganhar apenas uma cidade. Então, quando os soviéticos eles vão conseguir vencer os alemães na Batalha de Stalingrado, psicologicamente isso vai ter um efeito muito importante para a guerra. Então, a Batalha de Stalingrado, ela justamente marca esse turnover, certo? Da guerra a favor dos aliados, a favor da União Soviética, a favor da França, a favor da Inglaterra, a favor dos Estados Unidos, certo? A Inglaterra, como eu tinha dito a vocês, ela passou muito tempo da guerra só se defendendo, certo? A Inglaterra era bombardeada praticamente todo dia pela aeronáutica alemã, que a gente vai chamar de Luftwaffe, não sei se vocês sabem esse nome, que é a aeronáutica nazista, certo? Tem até nas antigas, eu acho que ainda na geração de vocês, teve uma hora que virou um meme,
que era uma frase chamada Keep Calm and Relax. Era camisa da galera. Era uma moda tremenda. E esse Keep Calm, lembram? Ah, que massa, Arthur. Esse Keep Calm era justamente os pôsteres que tinham na Inglaterra, em Londres e nas cidades, para a população manter a calma diante dos bombardeios. Para vocês verem como o cotidiano faz com que o ser humano se adapte a tudo, às vezes da situação opressora à situação melhor. Como a Inglaterra era bombardeada todo dia pela Luftwaffe, então, quando as sirenes tocavam, os ingleses já sabiam o que fazer. Então, rolava, certo? Tocava, os ingleses automaticamente já desciam para os bunkers, abaixo do metrô, ficavam lá paradinhos. Bum, 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 bum. A outra ex-aniversariante, Ana Beatriz. E depois que acabava, eles voltavam, como se nada tivesse acontecido. E aí você perdia sua casa, perdia parente, enfim. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Aqui, achei. Meu Deus, eu amo a internet. Aqui, ó. Keep calm and carry on. Quer dizer, tá compartilhado aí? Vocês estão vendo? Mantenha a calma e siga em frente. Mantenha a calma e siga em frente. Então a sirene tocava, você descia para o bunker para se proteger e não morrer. A Luftwaffe acabava de bombardear a cidade e bombardearam Londres, Manchester, Liverpool, Birmingham, que eram as cidades, que eram as principais cidades do ponto de vista da indústria e do ponto de vista de concentração populacional, né? E isso foi um marco, né? Isso foi um marco importantíssimo nesse processo. É para isso que serve eu, né, Clarissa? Eu sirvo para isso. E aí, a derrota em Stalingrado vai marcar justamente, inclusive, a parada da Luftwaffe e da Alemanha nessa bronca, né? Por quê? Muitos estrategistas militares, eles batem na tecla de que, como a Alemanha, como os nazistas, tem até camisa disso. Acho que venderam um monte de camisa e um monte de pôster. Isso aí que quem lembra vai ser você, porque eu já não estou mais lembrado. Como a Alemanha, ela só vai passar a se reorganizar do ponto de vista bélico em 1933. E a Segunda Guerra Mundial, pessoal, só vai começar em 1939. 6 anos para você construir e reconstruir uma máquina de guerra é pouco tempo, certo? Então, se a Alemanha conseguia bancar uma guerra durante um período de tempo, ela jamais iria conseguir bancar uma guerra durante tanto tempo assim. Lembrem que a guerra só vai terminar em 1945. Então, a partir de 1942, a Alemanha ela vai começar a sofrer dos dois lados. De um lado soviético, pressionando a Alemanha. Junto a isso, vocês têm que lembrar do frio e do inverno soviético. E, gente, eu tô aqui, próximo à Rússia, é pesado, viu? É pesado, é de deixar depressiva qualquer pessoa. Além do frio e das forças soviéticas pressionando os alemães, a gente vai ter, a partir de agora, os aliados, os outros aliados pressionando a Alemanha de volta. Então, a gente vai ficar com as potências pressionando a Alemanha dentro do seu território. A gente vai ter, inclusive, o dia D, né, o 6 de julho de 1944, que é o desembarque da Normandia, que vai marcar a pressão e a libertação da França até que, em 1945, acho que é maio de 1945, o Exército Vermelho,
as tropas soviéticas vão chegar em Berlim e o Hitler vai se matar num bunker junto com sua família e com seus principais seguidores. O Hermann Göring, o Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista do período. E aí a gente vai ter o fim da guerra na Europa, no palco europeu. Esse fim da guerra no palco europeu também marca o fim da guerra no palco africano, já que quem disputava a guerra na África eram as potências europeias, era Inglaterra, Alemanha e Itália, certo? E a gente vai continuar a guerra no Pacífico. A guerra no Pacífico era travada entre Japão e Estados Unidos, certo? Lembrando que os Estados Unidos vai entrar na guerra com um ataque, certo? O ataque à base norte-americana no Havaí, base norte-americana chamada de Pearl Harbor. Tem até um filme famoso com Ben Affleck. Ah, bosta esse filme, não gosto desse filme, nem da atuação do Ben Affleck. Desculpa ter falado palavrão, pessoal. Não posso falar palavrão nas nossas aulas gravadas. Quando os japoneses, que já estavam avançando pelo Pacífico, querendo controlar algumas regiões, vão entrar em treta direta com os norte-americanos, ok? Essa guerra do Pacífico, ela é uma guerra diferente, naturalmente, pelas questões geográficas, da guerra europeia. É uma guerra em que as marinhas vão participar muito. As marinhas de guerra, elas vão ser muito importantes para o desfecho da guerra. É uma guerra onde doenças tropicais vão afetar sobremaneira os soldados. Doenças como malária, dengue e outros tipos de doença desse tipo vai criar um contexto diferente de batalha, certo? E que aos poucos os Estados Unidos vão vencendo o Japão, certo? Esta vitória aos poucos, esta pressão norte-americana aos poucos, vão fazer com que os japoneses passassem a tomar soluções drásticas para determinadas situações de guerra, como, por exemplo, o dos pilotos kamikaze. Todo mundo sabe aqui o que é um piloto kamikaze? Vocês lembram disso do fundamental de vocês, pessoal? Alguém não sabe o que é um piloto kamikaze? Isso, Zaki. Não. Certo. Um piloto kamikaze é um piloto que pegava o seu caça, pegava o seu avião, enchia ele de bombas e ia direto nos navios norte-americanos, certo? Uma solução radical. A gente pensa hoje, pô, cara otário, como é que ele vai fazer um negócio desse? Como é o cara se submete a isso e tudo mais? Mas lembrem, o Império Japonês do período, ele possuía uma lógica psicológica e cultural de seguir ordens do imperador e de como não poderiam sofrer nenhum tipo de vexame que faziam com que esses japoneses agissem assim, certo, pessoal? Durante um tempo, a estratégia kamikaze deu certo, mas depois os norte-americanos eles vão sacar e vão deixar e vão começar a evitar isso. Como o Japão não se rendia, os Estados Unidos começou a bombardear incessantemente as cidades japonesas, certo? Até que eles utilizaram um novo experimento, um novo tipo de bomba que vai ser criado nessa Segunda Guerra, que a gente vai chamar de bomba atômica, que todo mundo já conhece, todo mundo já ouviu falar da bomba atômica, em que os Estados Unidos jogaram em duas cidades japonesas em 2 dias diferentes, certo? Ela jogou em Hiroshima e outro ela jogou em Nagasaki, certo? Essas bombas, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ficou. Deixa eu pegar uma
foto colorida para vocês verem. Aqui. Estão vendo a imagem? Sim. Não, não tem imagem boa aqui. Cadê? Ah, essa daqui. O discurso oficial da memória oficial das bombas atômicas é a de que o projeto Oppenheimer, né, que é o projeto da bomba atômica, inclusive que cientistas muito famosos participaram desse projeto. Um Einstein, por exemplo, participou da construção da bomba atômica, foi a de que eles lançaram essas bombas porque os japoneses não queriam se render, certo? O discurso oficial é de que isso aconteceu, de que os Estados Unidos decidiram jogar essas duas bombas atômicas porque o Japão não queria se render. Mas isso é fake news, amigão. Isso é fake news. Por que isso é fake news? Primeiro, o Japão não se rendeu por causa das duas bombas atômicas, certo? O Japão se rendeu porque a Rússia, né? Porque Stalin, depois que venceu os nazistas, ele montou uma operação de guerra para enfrentar o Japão. Então, o Japão se rendeu porque ele não daria conta da União Soviética e dos Estados Unidos ao mesmo tempo. Ninguém daria conta dos Estados Unidos e da União Soviética ao mesmo tempo, certo? Para além disso, os Estados Unidos já bombardeavam o Japão antes dessas duas bombas atômicas. Então, os Estados Unidos continuamente já bombardeavam com outros tipos de bomba o Japão, que faziam um efeito muito, mas muito pior do que essas duas bombas atômicas, porque essas bombas atômicas tinham áreas concentradas. O fato do lançamento dessas duas bombas atômicas foi, primeiro, experimento. Eles queriam botar em prática aquele projeto que eles tinham elaborado. E, segundo, mostrar para a União Soviética e para o mundo que os Estados Unidos agora tinham uma nova arma de destruição em massa e que ninguém poderia, né, se meter com os norte-americanos a partir disso. Ok? Então, essa desculpa da memória oficial que contam a vocês de que os lançamentos das bombas atômicas foi porque o Japão não queria se render é fake news, certo? É fake news. E, de fato, quando os norte-americanos lançaram essas bombas atômicas, eles não tinham noção do efeito de longo prazo que uma bomba atômica estabelece para vocês. Eu não sou professor de química, eu não sou professor de física, certo? Eu não vou saber explicar o processo de fusão, fissão nuclear, coisa do tipo. Só que, certo? A radiação, ela causa efeitos ao corpo e aos seres vivos que vai para além da própria bomba, ok? Então, a gente vai ter efeitos na população da radiação durante várias e várias gerações, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê? Não tem alguns. Pois eu mostro para vocês. Os efeitos que ocorrem é de alterar mesmo geneticamente. E aí a gente vai ter uma série de deficiências e de problemas físicos que as pessoas vão ter justamente por causa do efeito da radiação, certo? Então, em setembro de 1945, certo? Dias depois das duas bombas, o Japão vai capitular é se render, e oficialmente a Segunda Guerra Mundial vai chegar ao fim, certo, pessoal? A gente já vai ter tido a rendição da Alemanha na Europa, a gente já tinha tido a rendição da Itália
também na Europa, e com a rendição do Japão na Europa, as forças do eixo, né, o que a gente chama de Tríplice Entente, entrou uma abelha enorme aqui, meu Deus. A gente vai ter oficialmente o fim da Segunda Guerra Mundial, ok? A gente agora vai analisar um pouco as consequências do pós-guerra, porque uma guerra de tamanha magnitude gera consequências a longo prazo enormes. E uma dessas consequências que a gente vai ter de longo prazo é o conhecimento de um processo que a gente vai ter empreendido pelos nazistas, certo? De extermínio da população judia, que a gente vai chamar de Holocausto, ok? Quem descobre, pessoal, os primeiros campos de concentração que a gente vai ter aqui na Europa vão ser os soviéticos, certo? Os soviéticos vão chegar mais ou menos no início de 1945, no campo de concentração de Auschwitz, no campo de extermínio de Auschwitz, e depois, ao longo do tempo, eles vão encontrando os outros campos de concentração que a gente vai ter. Esse Primo Levi, pessoal, ele é um poeta intelectual que era judeu, certo? E que é fruto, ele vivenciou, ele foi capturado e foi mandado para o campo de concentração no período, certo? Então, ele escreveu muito sobre a vivência dele nos campos de concentração. Escreveu alguns poemas e retratou em longas entrevistas a experiência que ele vivenciou sendo um judeu dentro de um campo de concentração. E eu acho que eu vou mandar depois para vocês os slides e vale a pena vocês darem uma lida nos poemas que ele fez e nas escritas que ele fez adiante dessa experiência que ele vivenciou, certo? Como é que vai começar isso? Eu já falei para vocês, quando a gente trabalhou o nazismo, que uma das características do nazismo é o antissemitismo, é o ódio e a perseguição aos judeus, certo? Então, esse ódio e essa perseguição aos judeus, ela não começa na Segunda Guerra Mundial, ok? Esse ódio e essa perseguição aos judeus, eles começam desde antes da Segunda Guerra Mundial, a partir da lógica nazista de que os judeus eram os grandes culpados pela derrota alemã na Primeira Guerra e de que eles precisavam ser extirpados, exterminados da sociedade alemã. Então, ao longo de toda a década de 30, a gente vai ter um avanço desse antissemitismo na Alemanha e um avanço dessa política oficial do Estado, certo? Isso eu quero que vocês prestem muita atenção. Ela é uma política oficial do Estado. É como se o governo brasileiro, hoje, chegasse assim e disse, olha, uma das minhas políticas é melhorar a educação do brasileiro, melhorar a saúde do brasileiro e exterminar os povos indígenas. É a mesma coisa. Mesma coisa. Então, uma das políticas oficiais do Estado nazista, do Estado alemão do período, era o de exterminar os judeus. Então, ao longo de toda a década de 30, a gente vai ter constantemente os direitos dos judeus dentro da Alemanha sendo cerceados, sendo abolidos, certo? O que começou de maneira, digamos assim, não tão oficial, que começou no dia a dia e no comportamento dos alemães com os judeus, como, por exemplo, essa imagem que eu trouxe aqui para vocês, ajudem a libertar a Alemanha do capital judeu, não comprem lojas judaicas, vamos sabotar as lojas judaicas, e aí você quebravam as lojas, invadiam, batiam nos judeus no meio da rua. Então, existia uma política não oficial que acontecia no dia a dia já. E ao longo do período, esse tipo de política ela vai se tornar algo oficial do Estado, como o próprio estabelecimento de leis contra os judeus, certo? Então, um dos exemplos é essa que a gente vai chamar de leis de Nuremberg, né? Que é o Nuremberg Geister. É o nome dado às leis antissemitas para, né,
contra os judeus a partir de 1935. Então, eles criaram, né, uma ideia de uma estrutura de uma árvore genealógica. Então, ele mostrava se você era filho de judeus ou avós de judeus. Eles faziam a sua árvore genealógica. Se você tivesse o que a gente chama de costado judeu, ou se você tinha um dos avós, era o que a gente vai chamar de mestiço, então você era excluído dos direitos sociais, certo? Você não podia frequentar a escola, você não poderia frequentar determinados ambientes, você não tinha acesso à saúde, você não podia entrar no hospital, você ia perder sua casa, suas posses, você ia ter seu dinheiro confiscado. Então, isso era... E essas leis de segregação, elas foram paulatinamente sendo aplicadas. É por isso que eu gosto de lembrar para vocês que essas coisas, pessoal, esses grandes traumas, esses processos traumáticos que a humanidade vivenciou, ela não acontece do dia para a noite. Ela não acontece assim no estalar de dedos. Ela é feita pouco a pouco. E à medida em que a gente vai normalizando esse tipo de prática, na medida em que a gente vai achando normal esse tipo de coisa, à medida em que a gente venda os nossos olhos para esse tipo de coisa, a gente vai aumentando a barbárie que os caras vão fazendo em cima das pessoas, certo? Então, essas leis de segregação, como está aí, proibir a união matrimonial, viver ou manter relações sexuais, morar no mesmo bairro, comprar dessas lojas. E assim eles vão, ao longo de toda a década de 30, criando esse tipo de política de segregação para excluir socialmente os judeus e para normalizar, justamente normalizar o tipo do que eles desejavam para os judeus naquele período. Então, isso era um dos exemplos da lei, né, de Nuremberg, para mostrar se você era um judeu ou não, se você era um alemão puro ou não. Lembrem dos critérios raciais que eles usavam, certo? E aí, se você era tratado como judeu, se você era chamado de judeu, se era provado que você era judeu, você recebia um documento, você recebia também a estrela de Davi. Os judeus eram obrigados a andar com essa estrela de Davi que está aí na imagem para vocês, para mostrar para todo mundo na sociedade alemã que você era judeu, certo? Por isso está aqui, ó, a estrela de Davi e o documento dos caras, até quando eles vão ser afastados, eles vão ser expulsos para morar nos guetos, que eram espécies de favelas que existiam na Alemanha do período, certo? Destruição, morte da galera. Então, era muito comum que nos guetos as crianças que perdiam seus pais, elas ficavam abandonadas no chão ou morriam de inanição. Então, é justamente esse tipo de barbárie que as pessoas começam a normalizar, e às vezes eu vejo isso acontecendo um pouco no Brasil. A gente normalizar essa polarização e o nós contra eles se transformar nessa violência explícita que a gente vê, certo? Então, como os judeus passaram a viver exclusivamente nos guetos, e o governo nazista sabiam que essa população judia estava concentrada nessa região, então, dia a dia, eles iam aplicando esse tipo de horror nos judeus, como esse caso que o Emanuel Ringenblum vai escrever no diário dele sobre o assassinato de um rabino, certo? Um rabino é uma espécie de padre, certo? E essa baioneta nas costas era porque as armas tinham uma ponta de faca. Então, eles mataram um rabino quer dizer, espetaram um rabino, e mesmo assim ele continuou
nesse processo de política. Deixa eu dar pause aqui, porque o nosso tempo está acabando.